Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o lixo aqui dessa gentalha e vou tentando fazer aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mia Couto, certo? Tem um trecho aqui do Mia Couto muito interessante, no jornal Nota, que é um jornal de literatura do Instagram, que tem uma página no Instagram, né? E deve ter em outras redes sociais também, mas eu acompanho eles ali no Instagram, tá? E aí tem um trecho aqui que fala sobre a origem da palavra ler e uma reflexão rápida aqui do Mia Couto sobre essa coisa da importância de ler o mundo e também uma certa crise que a gente está vivendo disso, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da leitura conectado com essa ponderação aqui do Mia Couto no jornal Nota, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? É o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, e o zap está aqui na descrição do vídeo. Se vocês conseguirem furar a nojeira dessa gentalha aqui, a gente de repente consegue conversar sobre o livro aqui, tá bom? Então fica a dica aí. E antes ainda de falar sobre o que o Mia Couto diz, né, sobre essa questão da importância da leitura, eu já deixo aqui as dicas dos livros dele que eu já li, tá? Então tem esse aqui, Antes de Nascer o Mundo, que é um romance, que foi o primeiro livro dele que eu li, muito bom. Inclusive tem um personagem aqui chamado Marcelo, também até uma coincidência boa, né? E eu estou vivendo coincidências bizarras aqui por culpa dessa gentinha nojenta. Essa aqui é uma boa coincidência, legal lembrar disso aqui, tá? O Histórias Abençonhadas, que é um livro de contos muito bacana também, tá? Já falei dele em vários vídeos do canal aqui também. Na Berma de Nenhuma Estrada, também são contos, tá? O Cada Homem é uma Raça, que também são contos, também um ótimo livro dele aqui, que vale a dica. E o Terra Sonâmbula, que foi o último livro dele que eu li, certo? No ano passado, na virada do ano passado para o ano, na virada do ano retrasado para o ano passado. E eu tenho, na verdade, mais uns 4 livros dele aí, né, para ler, e estão na fila ali, tá? Se eu conseguir me livrar dessa situação nojenta, o Mia Couto é um autor que eu gosto de estar lendo sempre aqui, porque inclusive me influencia a escrever melhor, tá? Vale muito a pena vocês acessarem, tá? Então assim, vamos lá, né? É um textinho rápido que está aqui no jornal Nota, então vou só ler esse trecho para a gente poder passar para a reflexão desse tema, né? Que é o tema da questão da leitura, tá? Tá aqui, né? A origem da palavra ler, segundo o escritor moçambicano Mia Couto. E aí o texto diz o seguinte: qual é a origem da palavra ler, segundo o escritor moçambicano Mia Couto? A palavra ler vem do latim legere e queria dizer escolher. Era isso que faziam os antigos romanos quando, por exemplo, selecionavam entre os grãos de cereais. Quer dizer, faziam aquela seleção, né, do cereal que está bom e daquele que não está e tal, né? A raiz etimológica está bem patente no nosso termo eleger, né? Você elege. Então, portanto, isso, eleger alguma coisa significa você fazer uma escolha, você, né, eleger algo e como sendo melhor que outro algo, por exemplo, tá? Ora, o drama é que hoje estamos deixando de escolher, né? Essa é uma ponderação feita pelo Mia Couto. Estamos deixando de ler no sentido da raiz da palavra. Cada vez mais somos escolhidos, cada vez mais somos objeto de apelos que nos convertem em números, em estatísticas de mercado, né? A armadilha do idioma é já um primeiro tropeço no caminho para chegarmos aos outros e a nós mesmos. E aí eles perguntam o que a gente achou, o que o leitor achou e tal, né? Então existem várias linhas de reflexão sobre essa questão de você ler bem alguma coisa, você saber escolher do ponto de vista ali, né, de um olhar mais complexo e tudo mais. E ele está fazendo uma distinção, na verdade, entre uma capacidade de escolher e, na verdade, uma capacidade de ser uma incapacidade de escolher, que seria, na verdade, se deixar levar, né, pelo discurso alheio e acabar sendo escolhido muito mais do que escolher, né? Isso no sentido da nossa conexão com as ideias mais amplas aí da sociedade e tal, né?
porque isso na vida privada funciona de uma outra forma, né? Tem outros detalhes aqui que a gente poderia falar. Mas em relação à questão da leitura, quer dizer, né? E a leitura, entendendo a leitura não só como leitura de livros, mas leitura do mundo, né? Porque essa é uma das questões aqui também, né? Que a gente pode trabalhar, tá? Então é isso, a distinção que ele faz é essa, né? Que o drama é que hoje estamos deixando de escolher, né? E deixar de escolher, e aí, portanto, de cada vez mais sermos escolhidos, né, por apelos que nos convertem em números, em estatísticas de mercado, etc. e tal, isso significa uma certa hegemonia de um discurso enfim, que nos coloca numa posição estrita de consumidores, né? E aí, no entorno disso, vai sendo construída uma série de estratégias para nos manter afastados dos temas mais importantes, né, ligados tanto à literatura, quanto à política, quanto à filosofia, quanto à arte, quanto à vida em sociedade. Porque, por exemplo, no caso da literatura, existe uma produção muito simplória que foi ganhando aí, né, foi ganhando corpo no mundo recente e que muita gente entende como, não, isso faz parte, é uma tendência de mercado, as pessoas querem isso, tem que produzir isso, né? Quando na verdade esse querer das pessoas ele não é algo que está ali na raiz da coisa. Essas tendências muitas vezes são plantadas, né, não só pelos interesses de mercado específicos daquele setor, no caso do que eu estou falando aqui agora da literatura, mas da própria conjuntura do mundo mais amplo. Quer dizer, né, a gente está vivendo uma época, um encaminhamento nos últimos 30 anos aí, que inclusive com o advento da internet e uma série de outras coisas, na qual, né, no qual esse encaminhamento, né, está vivendo um encaminhamento no qual a gente tem uma certa hegemonia de um tipo de conexão com as ideias, né, que é um tipo de conexão muito violentamente rápido, imediatista, simplista, reducionista, né? É uma coisa que é meio que uma vertigem do remendo que a gente está vivendo agora, né? Então, quer dizer, as pessoas se conectam com as ideias de maneira muito rápida e já abandonam. E aí esses vídeos do TikTok, dos próprios Reels ali do Instagram e do Facebook, ainda que tenham a sua valia, né, num determinado contexto, mas eles, como hegemonia, eles são muito problemáticos, porque eles acabam gerando exatamente essa dificuldade de leitura, né, que é uma parte da abordagem do Miyakoto, né? Então, quer dizer, quando você fica muito acostumado a ler trechos curtos, né, você não consegue parar ali para escutar um vídeo aqui de 20 minutos, 25 minutos, porque isso é muito longo, não dá, as pessoas estão acostumadas a ver um vídeo de, no máximo aqui 5 minutos, 10 minutos já está muito, né? E aí você vai desaprendendo a entender contextos mais amplos, a fazer conexões que te permitam ler o mundo e as coisas, as situações, as questões, etc., de uma forma mais ampla e mais inteligente, né? Porque a inteligência não funciona com imediatismo sistemático, né? Imediatismo sistemático acaba sempre em burrice. Essa é a realidade, porque você começa a perder a noção dos encadeamentos mais amplos aí enfim, das ideias e dos próprios jogos de interesses da sociedade e tudo mais, tá? E quem vende muitas vezes isso como uma tendência que é incontornável, ou está lucrando com isso, ou tem um olhar tão ingênuo quanto quem está mergulhado nessa vertigem imediatista aí que, né, acaba fazendo crer que isso é a única forma de se conectar com as coisas, né? Enfim, pessoal. E aí eu separei algumas coisas aqui que eu acho bacana ponderar com vocês sobre essa questão, tá? O Miyakoto, ele tem esse livro aqui também, né? E se Obama fosse africano, que é um outro livro dele que eu já li também, mas ele não é de literatura estrito sensu, digamos, né? No sentido antigo da palavra aí. Não são contos nem romances, são ensaios curtos, tá? E no primeiro ensaio aqui do livro, ele fala justamente dessa questão da linguagem, né? E ele diz aqui, né, na página 13, ele diz: o que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas nossa capacidade de produzir diversidade. E ele diz antes aqui a questão, ele fala da importância do valor da palavra, tá?
E ele diz aqui, né, num congresso que celebra o valor da palavra, o tema da minha intervenção é o modo como critérios hoje dominantes desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. É exatamente isso aqui que eu ponderei antes, né? E ele continua, falo de razões comerciais, que é o que ele está falando lá no trecho, tá? Falo de razões comerciais que se fecham a outras culturas, outras línguas, outras lógicas. Ou às vezes não se fecham, mas pegam se apropriam de certos elementos de outras culturas e trabalham de uma maneira simplista, empobrecedora, né, e ao mesmo tempo, enfim, às vezes até patética, né, tá? Porque o objetivo muitas vezes é só o lucro rápido ali, então quer dizer, né, não tem muito, não permite muito uma leitura mais aprofundada e a construção de um intelecto, de uma mentalidade, ou o nome que vocês queiram dar, mais, digamos assim, mais sagaz, né, em relação às coisas, porque a gente constrói essa sagacidade, essa sabedoria, essa amplitude, quando a gente entende, quando a gente aprende a enxergar essas tendências e a construir alternativas para elas, né, não ficar mergulhado nisso aí, porque do ponto de vista de ler as coisas, você pode até ganhar dinheiro com isso. Tem gente que fica rica aí ganhando, né, com um videozinho de 30 segundos e bacana, né? Não é essa a questão aqui. A questão é ler as questões, ler o mundo, e vocês vão ver que alguns fenômenos nitidamente contemporâneos, como é o caso das fake news, e como é o caso dessa literatura muito pobre também, de internet, enfim, né, desses aplicativos, que o sujeito escreve ali um romance que é uma fórmula, né, que 500 estão fazendo a mesma coisa, quer dizer, o negócio, isso acaba empobrecendo o teu imaginário mesmo, né, de mundo, tá? E aí, consequentemente, a tua capacidade de ler. E aí o Miyakoto completa o trecho aqui dizendo, a palavra de hoje é cada vez mais aquela que se despiu da dimensão poética e que não carrega nenhuma utopia sobre um mundo diferente. Quer dizer, a gente fica achando que é isso aí, que é uma coisa que meio que se naturalizou, essa relação de consumo e essa relação imediatista, simplista, reducionista, pobre, né? E na qual acabam germinando essas tendências, enfim, né? Ao mesmo tempo interesseiras, empobrecedoras e muitas vezes prejudiciais no nível violento, como é o caso das fake news, né? Que é um fenômeno do nosso mundo hoje. Porque fake news no sentido genérico, né, quer dizer, que é mentira, é invenção aí, né, enfim, boato, etc e tal, isso sempre existiu. Agora, a gente está vivendo um fenômeno hoje que é assim, antigamente o cara tinha que, sabe, elaborar bem a mentira, né, nos meios de comunicação, nas próprias instituições mais poderosas, para poder a coisa ser aceita por todo mundo. Hoje, uma bostazinha de quinta categoria, feito ali nas coxas, em 10 segundos, em menos de um minuto, um monte de gente repete como se fosse verdade. Então isso é uma questão, né? E isso reflete também um certo empobrecimento da capacidade de ler bem o mundo, de escolher também, né? Como diz o Miyakoto. Enfim, tá, e aí para finalizar aqui, ele fala na página 15, ou melhor, na página 14, né, que ele fala aqui, vivemos dominados por uma percepção redutora e utilitária que converte os idiomas num assunto técnico da competência dos linguistas. Contudo, as línguas que sabemos e mesmo as que não sabemos que sabíamos são múltiplas e nem sempre capturáveis pela lógica racionalista que domina o nosso consciente. Quer dizer, né, e que está muitas vezes na superfície dessas tendências aí, que são muitas vezes empobrecedoras, tá? Então, quer dizer, e aí, pessoal, isso se reflete em uma série de pensadores, tá? O Paulo Freire falava disso, tá aqui a importância do ato de ler, é um livro do Paulo Freire, e ele diz aqui, na página 11, né, ele fala, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura do mundo, né? Não se lê palavra sem o mundo, né? Ou seja, que é muitas vezes o fenômeno da fake news, né? Você está ali lendo porque inclusive existe um campo de produção que é muito hegemônico da palavra, mas que é recheado de uma complexidade
que é enriquecedora, que é a poesia. Agora, as fake news são o lado B disso aí, a gente vai falar também até o final do vídeo aqui, tá? E aí o Paulo Freire continua dizendo: linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Quer dizer, né? Entender o contexto, senão, né, você fica ali preso. Eu citei aqui o caso do Einstein, né, que fizeram aqui uma fake news do Einstein, dizendo que, porque botaram a cara do Einstein dizendo que os socialistas são, né, não são inteligentes, são estúpidos, e o Einstein era socialista. Quer dizer, então existe essa falta de leitura contextual. Isso não significa que eu esteja aqui defendendo um desencantamento do mundo, né? Enfim, o empobrecimento da capacidade de inventar e de criar realidades novas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso aí quem defende são os pragmáticos ou os aspas, realistas de quinta categoria, que são aqueles fofoqueiros retardados que gostam de perturbar a vida dos outros. E os perversinhos, né? Os perversinhos adoram ficar ali, fuçando a vida alheia para poder ficar enchendo o saco, né? E inclusive cometendo crimes, tá? Agora, em se tratando de assuntos públicos, tá? Especialmente em se tratando de assuntos públicos e mais assuntos ligados à política, né? Porque inclusive a literatura também é um assunto público, né? Então é uma questão bem ampla, bem complexa. Mas enfim, em certos casos, como o caso das fake news, essa ponderação do Mia Couto serve a caráter, né? E aí eu estou tentando fazer um diálogo com esse ponto aqui, né, justamente porque é uma questão muito ampla, muito complexa, mas o fato é que no caso da política, por exemplo, isso ajuda a gente a entender melhor esse jogo de interesses e a escolher bem, né? Além de ajudar também a escolher bem literatura. Quanto mais você lê os Mia Coutos da vida, mais você fica seletivo, escolhe, né, para poder não ficar lendo essa porcaria que existe aí, que tem muito lixo, que, bom, né, eu já falei aqui que na minha opinião tem que publicar mesmo. É melhor, né, no caso da literatura, dessas produções artísticas que não tem a ver com fofoca e com lixo da vida privada alheia, você tem que publicar, tem mais que publicar mesmo, né? Agora, quanto mais você lê autores como Mia Couto, mais você vai selecionando, vai aprendendo a escolher, vai ficando ali mais sagaz nesse âmbito aí, tá? O Afonso Romano de Santana também fala disso nesse livro aqui, que o título já diz tudo, né? Ler o Mundo, tá? E ele chama atenção para a leitura como uma tecnologia, na página 19, tá? E aí ele cita uma série de coisas interessantes, quer dizer, na verdade é na página 17 que ele começa a falar leitura e tecnologia. E aí diz, né, a tecnologia é o exercício de um certo saber pragmático, né? Em nossos dias fala-se, por exemplo, de transferência de tecnologia, quando nos referimos a certas trocas na sociedade industrializada e eletrônica. Culturas mais desenvolvidas com tecnologia mais sofisticada podem explorar e dominar outras menos aptas nesse campo, mas isso não é algo exclusivo da modernidade. E aí ele continua aqui na página 19, ele fala uma coisa interessante também aqui, que esse é o ponto aqui que tem muita conexão com a fala do Mia Couto. Ele diz, ele fala de novo da questão da transferência de tecnologia. O que é ensinar a ler, no sentido de interpretar a enunciação do texto, não uma tecnologia, uma transferência, não necessariamente de prazer, mas de conhecimento, né? Quem aprende a ler, aprende e apreende um código, mas mais do que isso, pode deixar de ser um usuário passivo desse código e criar outros códigos, melhorar e implementar a tecnologia recebida. Então essa é a questão aqui que está na fala do Mia Couto ali, que o Afonso Romano também cita nesse livro aqui, que tem tudo a ver, né? Pensa bem, assim, a gente está vivendo o mundo da internet. E a internet é vendida como sendo uma grande invenção da humanidade, uma coisa revolucionária, e de fato é. Mas não é uma coisa revolucionária per se, e também não é uma coisa revolucionária que vai gerar necessariamente uma lógica revolucionária, né? Por quê? Porque não basta você saber manejar uma tecnologia no sentido estrito ali, né, de saber apertar os botões, saber fazer ali, né, todo o manejo estritamente técnico da coisa. Você tem que saber manejar a tecnologia de um ponto de vista mais amplo, ou seja,
de utilizar essa ferramenta que na internet a gente chama de link, e que não é novidade, porque a gente, né, sempre fez isso, a gente sempre fez pesquisa, sempre conectou ali, né, uma situação com a origem daquilo, com a origem da origem até, né, não é à toa que a ciência está, né, desde sempre querendo saber como começou o universo, como começou o ser humano, como começou o mundo e etc. Né? Então a gente sempre fez link. A questão é que a internet criou uma lógica de links, que é uma lógica meio que fragmentada ao nível do remendo, né? E isso gera um empobrecimento da capacidade de leitura. Então, enfim, é importante pensar isso, porque não adianta você ter a internet na mão e a sua mentalidade é uma mentalidade que está muito, enfim, muito sequestrada por esse mediatismo, esse pragmatismo, essa coisa violenta aí que todos esses autores aqui estão ponderando, quer dizer, o Paulo Freire, o Afonso Romano, o Mia Couto, tá? E tudo mais, tá, pessoal? Eu ia falar mais coisa aqui, mas eu vou dar uma encurtada no vídeo, tá? Para a gente poder finalizar. Então, assim, o tema das fake news tá aqui, né? A pós-verdade. Mais uma vez, esse livro aqui da Lúcia Santaella é uma das manifestações mais importantes disso aí, tá? São fragmentos, e aí a direita deita e rola com isso, porque eles produzem isso o tempo todo, né? O Janones mesmo tem chamado a atenção para isso aí, para a necessidade de guerrear nesse âmbito, né? Mas existe uma dificuldade muito grande da esquerda de guerrear ali, e por alguns motivos que eu também não vejo em outros autores, tá? Que é justamente um entorno simbólico da direita que é recheado de justificativas cínicas para esse tipo de postura. Quer dizer, a direita bate no Estado o tempo todo, então, quer dizer, quando ela produz ali uma lógica de mentiras e de sacanagem mesmo o tempo todo ali com as figuras ligadas ao Estado, isso não gera, quando isso é desmascarado, isso não gera nenhum tipo de comoção nas pessoas, porque isso está no discurso deles desde sempre, né? Eles estão o tempo todo batendo no Estado, dizendo que o Estado tem, né, eles têm ojeriza do Estado, o Estado tem que ser mínimo, tem que sonegar mesmo. Então, quer dizer, eles ficam o tempo todo cuspindo no Estado, e aí quando eles fazem essas cagadas, né, ligadas à política ali, né, isso é desmascarado, mas isso não chega nas pessoas de maneira dramática, como chega, por exemplo, um crime cometido por alguém de esquerda. E é por isso que eu acho que uma das formas de ler o mundo de maneira mais complexa é tentar mostrar que a esquerda não pode cair nessa de ficar se vendendo como, sabe, a pureza, né? A gente tem que se apresentar como uma estrutura complexa, como um pensamento complexo, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de humanidades, né? Inclusive porque isso também gera um álibi, né, para mais cinismo da direita, né? O que eu tenho dito aqui recentemente sobre essa questão de comunista de iPhone e esses absurdos, né? Por quê? Porque é aquela música, né, se não me engano é do Titãs, a gente não quer só comer, a gente quer comer, a gente quer comida, diversão e arte, né? Só que esse diversão e arte, esse além da comida, do básico, né, do estrito de sobrevivência, está sequestrado por essa narrativa da direita que é ao mesmo tempo cínica e ao mesmo tempo pobre, né? Mas cola, porque isso se justifica ali com uma certa negação do Estado que eles fazem o tempo todo e que as pessoas muitas vezes acreditam. Por quê? Porque não conseguem ler esses contextos mais amplos, né? Eu estou dando um exemplo aqui da política, tem essa questão levantada pelo Mia Couto, como eu falei, isso se dá em uma série de registros, tá? Mas o da política é um exemplo que me surgiu aqui agora, tá? Eu acho importante citar. E aí, para finalizar, pessoal, tá? Não vou conseguir falar de tudo que eu queria aqui, mas eu deixo para vocês o seguinte aqui, uma reflexão que eu acho bacana. O Manuel de Barros tem esse verso aqui, né, que foi transformado em título dessa coletânea, que foi o primeiro livro dele que eu li, na verdade, né, que é o Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E essa metáfora do Manuel de Barros serve a calhar para poder pensar as contradições dessa questão apresentada pelo Mia Couto, tá? Quando ele diz o meu quintal é maior do que o mundo, a partir da perspectiva de um poeta, de um artista, de verdade, né? Não um moleque de bosta, que é essa gente nojenta que está me atacando aqui, que estão fingindo que estão fazendo arte, eles estão fazendo crime, né? Mas enfim, quando o Manuel de Barros diz aqui meu quintal é maior do que o mundo,
ele está dizendo, né, a minha mente, a minha capacidade de ler o mundo é muito maior do que qualquer ideia reducionista, simplista e, enfim, imediatista e etc. que se possa criar sobre o mundo. Né? A minha capacidade de enxergar além é muito maior. Tá? A questão é que nessa mentalidade reducionista, imediatista, simplista que a gente está vivendo no mundo atual, que é a realidade das fake news, que é a realidade da fofoca, que é a realidade da estupidez e do baixo nível, o quintal, o mundo, né, o quintal maior do que o mundo, não é aquele que supera o tamanho do mundo, mas sim é aquele que acaba diminuindo o mundo para o mundo ficar menor do que um mero quintal. Isso é a fake news, isso é a fofoca, isso é o baixo nível, isso é a nojeira. Certo? Então, assim, essa mentalidadezinha pequena, imediatista, reducionista, que tira conclusões a partir de um minuto, ou que, enfim, tira conclusões a partir de fofoca, ou que tira conclusões a partir de estupidez, etc., é essa mentalidade que reduz o mundo a um tamanho menor do que de um quintal estrito sensu, né? Ao contrário da poesia do Manuel de Barros, que é aquela que transforma o quintal em algo maior do que o mundo, ou seja, a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa capacidade de ler melhor o mundo. Beleza, pessoal? Então é isso, poderia falar mais coisas aqui, mas acho que essa é uma reflexão interessante que a ponderação do Mia Couto permite aqui a gente fazer, tá bom? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal. Tá aqui, eu provavelmente vou trazer para vocês mais uma reflexão ligada ao Pondé aí também, que eu vi um videozinho dele aqui que vale a pena refletir, tá? A gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço, tamo junto, fui.